Hora do Zootecnista de hoje vai abordar um assunto de interesse principalmente de pequenos e médios produtores que têm o interesse de estar diversificando a renda em suas propriedades. E uma das alternativas que está sendo encontrada aqui na nossa região é justamente a criação do peixe de tanque. Investir na piscicultura. Mas aí surgem muitas dúvidas. Nós recebemos uma correspondência do seu Francisco de Freitas, ele é lá da região de Jauru, no sítio Quatro Irmãos. Seu Francisco, nós estamos aqui na piscicultura do Pesque Pague Guaporé, justamente para responder algumas perguntas. O senhor perguntou sobre um problema sério que o senhor está enfrentando, que é no que tange ao crescimento dos peixes. Há 6 meses o senhor iniciou este criame, mas tem observado que os peixes não têm se desenvolvido. Para responder esta e outras perguntas que o senhor nos fez, nós convidamos aqui a doutora Adriana. Ela tem mestrado e doutorado na área de piscicultura. Vai nos falar um pouquinho. Professora, fala um pouco sobre essas questões, o crescimento do peixe. Senhor Francisco, provavelmente o problema do senhor, que os peixes parece que eles não estão crescendo, não estão se desenvolvendo bem, provavelmente deve ser o problema de densidade. O senhor está colocando muitos peixes, É difícil a gente responder com detalhes o que está acontecendo, mas provavelmente o senhor está colocando muitos peixes em um viveiro e isso acaba densando muito e não dando espaço suficiente para que eles se desenvolvam. Tá, muitas algas, ele tem dito que tem muito lodo, na verdade, sobre esta lagoa que é nova. O problema das algas é como existe muito peixe num espaço pequeno, para essa quantidade que ele deve estar utilizando, ocorre um excesso de ração, há uma necessidade maior de ração e esses restos de ração que sobram, as fezes, elas acabam virando matéria orgânica dentro desse viveiro. E essa matéria orgânica se decompõe, libera os nutrientes que favorece o crescimento de algas, que são esses fitoplânctons, que dá essa impressão de ser um lodo na camada superficial do tanque. Então o que a gente pode fazer é diminuir a quantidade de ração ou mesmo a quantidade de peixes desse viveiro, e esperar que essas algas elas vão morrendo, elas vão entrando em decomposição novamente e elas vão sumindo no viveiro com o tempo. Mas até isso acontecer, o senhor precisa diminuir a carga de ração que está sendo fornecida. Professora, como saber, na verdade, a quantidade exata de ração? Hoje, no máximo que a gente está indicando, primeiro ele tem que colocar no máximo 1 kg de peixe por metro cúbico de água. Depois dele utilizar essa densidade correta, ele vai jogar no máximo 2% a 1,5% na fase de engorda de ração em relação ao peso vivo do peixe. Por exemplo, você tem 10 kg de peixe, você vai jogar no máximo 1,5 kg a 2 kg de ração por dia. Professor, nós sabemos que aqui nessa piscicultura, a boa parte é criado tambaqui. Mas qual é a espécie adequada para esta região que o produtor pode ter a tranquilidade que ele vai encontrar o produto para fazer o manejo, para fazer o trato com esses animais? Então, na nossa região, nós temos diversas espécies que são adaptadas. Por ser uma região quente, ela acaba sendo benéfica para a piscicultura. Então, nós estamos utilizando muitos peixes redondos, que são o tambacu, o tambaqui, o pacu, todos os seus híbridos, que são os cruzamentos entre eles. Tem uma pergunta a fazer, porque todas as represas novas, você põe uma quantidade de peixe, quando ele está no torno de 800 gramas a 1 kg, ele morre uma quantidade de peixe. Qual o motivo? Na realidade, as represas novas, ela não tem ainda um microfilme de bactérias, micro-organismos formado no fundo do viveiro, que eles são essenciais para estar o quê? Decompondo toda a ração, todo o resto de fezes de ração que existe no tanque. Então, quando você coloca a capacidade adequada para aquele, que supostamente seria adequada para aquele viveiro, a hora que os peixes estão grandes, ele não suporta mais. Então vai faltar oxigênio, não tem micro-organismo suficiente para decompor essa ração, então acaba esse excesso de matéria orgânica prejudicando a qualidade da água e o peixe não se desenvolve mais a partir daí. Professora, a gente vê aqui que tem um trato especial com ração, mas é uma pergunta que muitos pequenos produtores têm feito. Peixe pode comer qualquer coisa? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque a piscicultura, ela tem tem um vício aí de que as pessoas falam que o peixe tem gosto de barro, Peixe de viveiro, de criação tem gosto de barro. Na realidade, isso só acontece quando existe um manejo inadequado. Por quê? As pessoas acham que os peixes podem comer tudo. Então, o que eles jogam? Milho,
dentro do viveiro, resto de farelo de soja. Então o que acontece? Todo esse alimento inadequado sendo jogado dentro do viveiro, ele apodrece dentro do viveiro. Então vocês imaginem que fica uma água realmente podre, que favorece o crescimento de uma alga, né, tóxica. A primeira observação que a senhora fez quando chegou aqui no pesqueiro foi no que tange a água, a circulação da água nos tanques. Isso também é muito importante. Um fator determinante. Você não precisa ter necessariamente uma renovação de água constante. Você precisa ter uma quantidade de peixes adequada para você jogar um alimento adequado e não supersaturar aquele ambiente. Quer deixar claro, né, que nós estamos na Unemat, né, nós estamos disponíveis. Quem precisar tirar dúvida ou quem precisar de ajuda para alguma coisa, nós estamos disponíveis dentro da Unemat no Departamento de Zootecnia.